Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que tinha me aparecido no princípio. E vi em uma visão, e aconteceu quando vi, que eu estava na fortaleza de Suzã, que é na província de Elão, vi pois em uma visão, enquanto eu estava junto ao rio Ulai. E levantei meus olhos, e vi, e eis um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava golpes com os chifres para o ocidente, para o norte, e para o sul, nenhum dos animais podia lhe resistir, nem havia quem se livrasse de seu poder, e fazia conforme sua vontade, e se engrandecia. E enquanto eu estava considerando, eis um bode que vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, e ele não tocava a terra, e aquele bode tinha um chifre muito visível entre seus olhos, e ele veio até o carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto que estava diante do rio, e correu contra ele com o ímpeto de sua força. E o vi chegar junto ao carneiro, e irritou-se contra ele, feriu o carneiro, e quebrou seus 2 chifres, pois não havia no carneiro força para resistir-lhe. Então o derrubou por terra, e o pisou, não houve quem livrasse o carneiro de seu poder. E o bode se engrandeceu muito, porém, quando estava em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e em seu lugar subiram outros 4 muito visíveis, na direção dos 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito ao sul, ao oriente, e à terra formosa. E engrandeceu-se até o exército do céu, e lançou por terra alguns do exército e das estrelas, e as pisou. Engrandeceu-se até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar de seu santuário foi derrubado. E por causa da transgressão, o exército lhe foi entregue, assim como o contínuo sacrifício, e lançou a verdade em terra, e teve sucesso naquilo que fez. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo disse ao que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício, e da transgressão assoladora, de modo que o santuário e o exército são entregues para serem pisoteados. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, tendo eu, Daniel, visto a visão, e buscando entendê-la, eis que alguém semelhante a um homem se pôs diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, que gritou e disse, Gabriel, explica a visão a este. Então ele veio para perto de onde eu estava, e quando ele veio, me assombrei, e caí sobre meu rosto. Porém ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão será para o tempo do fim. E enquanto ele estava falando comigo, adormeci sobre meu rosto em terra, então ele me tocou, e fez ficar de pé. E disse, eis que eu te farei saber o que irá acontecer no fim da ira, pois será no tempo certo, o fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre seus olhos é o primeiro rei. E quanto a ter sido quebrado, e terem surgido 4 em seu lugar, significa que 4 reinos surgirão daquela nação, mas não com a força dele. E ao fim do império deles, quando os transgressores se acabarem, se levantará um rei de rosto feroz, entendido em astúcias. E sua força ganhará vigor, mas não com sua própria força, e destruirá terrivelmente, e terá sucesso naquilo que fizer, e destruirá os fortes e o povo dos santos. E com sua inteligência fará prosperar o engano em seu poder, e em seu coração se engrandecerá, e com tranquilidade destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, porém sem mão será quebrantado. E a visão da tarde e amanhã que foi dita é verdadeira, tu, porém guarda em segredo a visão, porque é para muitos dias. E eu, Daniel, enfraqueci, e fiquei doente por alguns dias, depois me levantei, e tratei dos negócios do rei, porém continuei espantado acerca da visão, e não havia quem a entendesse.